Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor Estado esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, domingo, dia 11 de setembro de 2022, nós estamos então celebrando o 24º domingo do tempo comum. E a liturgia então hoje propõe para nós o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta parábola: Quem de vós que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre a põe nos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo: assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo: haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho e um homem do lugar que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou: O que está acontecendo? Ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos,
porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, hoje então, nesse segundo domingo do mês de setembro, o mês da Bíblia, nós somos enriquecidos pela liturgia com essa belíssima passagem do Evangelho de São Lucas, onde então nós conhecemos ele pelas parábolas de misericórdia. Três parábolas que narram a misericórdia de Deus, para que nós possamos então compreender como é a atitude de Deus. Já no Antigo Testamento, e a primeira leitura de hoje, ela nos fala justamente dessa realidade. O povo que foi então liberto do Egito pelas mãos de Deus através então de Moisés, eles então foram deixados por Moisés que subiu ao monte, foi ao encontro de Deus para orar e receber as tábuas da lei, para que assim então o povo pudesse caminhar seguindo sempre a vontade do Senhor. Mas mal deixou então o acampamento, Moisés subiu ao monte, e ali então, qual a atitude desse povo que foi liberto por Deus? Ora, esculpiram então um bezerro de ouro e estavam ali então se prostrando diante desse Deus. Ou seja, para esse povo, eles haviam a necessidade de poder então ter uma imagem para poder se identificar com Deus. Porque o Antigo Testamento, ele narra para nós um Deus que aparentemente é um Deus distante, longe, afastado do seu povo. Mas, para isso, o povo então, ele esculpiu esse bezerro de ouro e estavam então ali idolatrando esse bezerro. E logo então Deus percebeu e disse para Moisés: Olha, volte, porque esse povo já se corrompeu. Esse é um povo de cabeça dura. E realmente, não somente naquele tempo, mas nos dias de hoje, o povo é de cabeça dura, sim. Continua a ser. Mas também essa primeira leitura narra um Deus que quer punir, quer se vingar, quer castigar esse povo, então, que se prostituiu. E Moisés, então, aparentemente, nessa primeira leitura, ele é mais misericordioso do que Deus. Olha que ponto que chega o autor. Mas tudo isso sabemos que é a falta desse Deus que é distante para eles. Então o autor trabalha isso como uma punição, um castigo de Deus que nós sabemos que não é. E o Evangelho mostra para nós justamente essa face de Deus que era desconhecida para o povo da época de Moisés e para o povo de hoje também. Então Moisés ele intercede e Deus então se arrepende de punir esse povo. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós podemos avançar para o evangelho de hoje, a qual nós acabamos de dizer. E ali então nessas três parábolas mostra para nós o quê? Primeiro, a parábola daquele homem, né, que tem 100 ovelhas e uma delas se perde e ele deixa as 99 para poder então ir ao encontro dessa uma ovelha. E olhando para essa parábola nos dias de hoje, na nossa realidade, nós poderíamos então dizer que o autor ele está totalmente errado. Como que a pessoa vai deixar 99 por causa de uma? Não. Hoje ninguém faria isso, mas Deus faz. Deus faz, porque aquela uma ovelha é filha amada, foi criada, foi gerada por ele, ou seja, um só pecador que se perde, se afasta do caminho do Senhor, ele não mede esforços e vai ao encontro, vai lá na biqueira, vai lá onde está se prostituindo, vai lá onde a pessoa está embriagada, para poder então colocar nos ombros e trazer de volta para casa. Esse é o Deus a qual Jesus apresenta para nós. E vai adiante com a parábola da dracma, né? Ou seja, a moeda perdida. Uma só moeda, né? Essa mulher perdeu. E o que ela faz? Ela mexe toda a casa, tira os móveis, mexe em tudo para poder encontrar essa uma moeda. Ora, 10 moedas, né, de prata eram a paga de um dia de trabalho das pessoas. Então, ao perder uma moeda, ele está perdendo 10%, ou seja, é muito.
Mas para o mundo de hoje, parece que não. Perdi uma só, ainda tenho 9. Mas para Deus, meus queridos amados irmãos, uma só moeda que se perde, ele então arranca tudo, mexe tudo para poder encontrar essa alma que se perdeu. E aí então, nós somos enriquecidos com essa parábola do Pai misericordioso. Muitos dizem filho pródigo, não, mas aqui chama-nos a atenção o Pai que perdoa, o Pai que age com misericórdia. E olha que bonito, o filho mais novo, então, ele pede a parte da herança, ou seja, ele decreta a morte do pai. Porque como vai dar a herança se o pai nem faleceu ainda? Mas o pai, que quer sempre o bem do filho, ele vai lá e reparte os bens com o irmão mais novo e o irmão mais velho. E aí passa um tempo, o irmão mais novo então sai de casa e vai esbanjar seus bens. E é muito interessante essa parábola porque nós podemos identificar, né, facilmente com algum desses personagens da parábola. Ora, o filho mais novo, quando nós nos afastamos de Deus para poder gastar os nossos bens no mundo, a nossa vida, se entregar aos prazeres que o mundo nos oferece. Mas, olha que interessante, esse jovem, ele foi então ali, né, gastar os seus bens, gastou tudo, e o que que veio? Sobreveio uma fome naquela região, e ele começou a sentir falta do pai, da casa do pai, porque ele queria então arrumar trabalho, e ofereceu para ele o quê? Uma fazenda para cuidar dos porcos. E para o judeu, né, isso era impossível. Se ter proximidade, se alimentar de carne de porco, tornava a pessoa impura. Então ele foi buscar aquilo que era mais pior para o ser humano da sua época. E ele queria comer, olha só que ponto chegou, o fundo do poço. Queria comer então, matar a sua fome com a lavagem que era dada para os porcos, né? A comida dos porcos, que nós conhecemos como lavagem. E nem isso lhe davam. Mas percebe então o quê? Que essa situação, essa fome, essa coisa de que soa como coisa negativa, pejorativa, Deus transforma tudo isso em graça, ou seja, essa fome, ela veio para algo predeterminado, algo que iria ser proveitoso para a vida daquele jovem. E quantas vezes nós, meus queridos amados irmãos, sobrevém sobre nós o que? Eu perco o emprego, eu fico doente, é, nós então ali temos conflitos na família e nós não entendemos, não sabemos o para quê de tudo isso. Mas tudo isso Deus pode extrair um bem maior. E foi isso que aconteceu com esse jovem, a tal ponto de que ele percebeu que na casa do pai, até os empregados tinham pão com fartura e ele lá passando fome. Então eu preciso voltar, eu vou voltar para a casa do pai. E assim ele faz. E olha que interessante, o pai está lá, quando observa o filho, ele então vai ao encontro, não perguntou onde ele esteve, o que ele fez da vida, cadê o dinheiro dele, não perguntou nada disso, abraçou, beijou e pediu logo vestes novas, sandália nova, anel novo. E esses símbolos, meus queridos amados irmãos, têm o seu significado. Veste nova, a veste do ressuscitado, daquele que voltou, daquele que quer trilhar outros caminhos. Assim a sandália. Os caminhos velhos já não me servem, porque me trouxeram a destruição, me trouxeram a morte. Eu quero agora, preciso trilhar caminhos novos, sandálias novas. E o anel é responsabilidade. Agora não posso agir, né? Segundo aquilo que eu imagino ser melhor, aquilo que eu penso ser melhor para mim, mas eu preciso agir com responsabilidade nos meus atos. E assim então a festa está armada, preparada, porque o pai pede: trazem um novilho gordo e vamos celebrar a festa. Mas o filho mais velho, lembra dele? Ele voltou e ouviu o barulho. E ele pergunta para um dos escravos: o que está acontecendo? E vão contar que o irmão mais novo voltou, o pai então ali pediu para poder matar, né, um novilho e fazer ali uma grande festa. E ele fica com raiva ao invés de ficar alegre. Por quê? Quem é esse filho mais velho?
Esse filho mais velho, meus queridos amados irmãos, e Jesus está contando essa parábola para quem? Para os fariseus, para as autoridades religiosas da época, que ao invés de se alegrar que Jesus está comendo com os pecadores, os publicanos, dando uma nova oportunidade para eles, estão com raiva e estão com inveja. Ou seja, são os filhos mais velhos. E na nossa comunidade hoje nós temos também irmãos mais velhos. Então, ao invés de se alegrar com aquela pessoa que está voltando para a igreja, aquele que andou por caminhos errados, mas agora se encontrou com o Pai e querem voltar novamente, né? Criar essa relação com o Pai. E as pessoas não se alegram, não acolhem. E é por isso que o nosso oitavo plano de pastoral, né? É diante desse sínodo que nós então fizemos aqui na nossa Diocese de Santo André, levantou como primeira, né? Primeira necessidade da nossa igreja, a acolhida é fundamental para as pessoas e para nós também enquanto igreja. Precisamos então sentir-se acolhidos e amados por Deus. E é interessante também porque a segunda leitura de hoje, Paulo então ele diz nessa carta justamente essa realidade a qual então Deus é infinitamente amoroso. Ele perdoa as nossas falhas, nossas imitações. Cristo veio justamente para isso, para poder então redimir os pecadores. E ele diz: E eu sou o primeiro. Olha que bonito. Paulo sabe o seu devido lugar. Que ele então foi um dos primeiros a poder então ali ser acolhido por Cristo e ter ouvido novamente a esperança de poder escrever uma nova história. Eu não sei, meus queridos amados irmãos, o que você faz, o que você passa na sua vida, mas Deus, ele veio para cada um de nós, todos nós pecadores. E assim nós temos a oportunidade de novamente escrever uma nova história, sermos acolhidos por esse Pai amoroso como o Pai dessa parábola que nós acabamos de ouvir. É esse Pai que acolhe a cada um de nós porque nos ama, não nos pune, como diz a primeira leitura, que quer se vingar, quer nos punir, quer se castigar de nós, não. Deus é amor, Deus é misericórdia. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então aproveitar a oportunidade que estamos tendo nesse mês de setembro, o mês da Bíblia, de nos aproximarmos ainda mais da palavra de Deus, porque, como dizia São Jerônimo, desconhecer as Escrituras é desconhecer ao próprio Cristo. Então, que nós possamos conhecer o Cristo presente na Escritura, para que nós possamos saber quem de fato é Deus para nós. Que é um Deus que nos ama, não é um Deus que nos pune, mas um Deus que nos ama e nos dá sempre a oportunidade de vestir vestes novas, sandálias novas e põe um anel no nosso dedo. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja, mulher da palavra, nos ajude também a poder colocar essa palavra em prática na nossa vida, para que nós possamos também ser sinais do Cristo para tantos irmãos que precisam fazer a sua experiência, o encontro com Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, meus queridos amados irmãos, pela tua presença aqui no nosso canal e peço que me ajude a compartilhando esse vídeo, né? Anunciar a palavra de Deus através dos nossos meios de comunicação social e vamos fazer com que o Cristo possa alcançar tantos corações necessitados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo Apóstolo e de São Tiago, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você. Até lá.